Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal Fundamentos da Verdade, um canal que fala de teologia, filosofia e cultura em geral, e hoje nós vamos falar um pouquinho também de ciência, tá? Você sabia que Michael Behe, conhecido como o pai ou um dos pais do design inteligente, ele acredita na teoria da evolução? Você sabia disso? Você já leu algum livro dele? E eu vou mostrar para vocês que ele acredita sim, ele é um evolucionista. Tá? Nós vamos ver esse detalhe. Você sabia que o próprio Charles Darwin disse que a evolução não elimina a existência de um ser supremo, de Deus? Você sabia que a maior parte dos criacionistas, eles não são fictícios, eles acreditam na formação de novas espécies? Você sabia dessas coisas? E tem muitas outras coisas interessantes que você vai descobrir assistindo nesse vídeo. Você sabia também que as pessoas dizem que existem bad designs ou falhas de projeto? Você sabia disso? E nós vamos discutir algumas dessas falhas, vamos mostrar em alguns livros para vocês que, na verdade, isso são alguns mitos que existem sobre esse tema que nós vamos desenvolver hoje, que é o tema de evolução, criacionismo e design inteligente. Então, nós vamos nos aprofundar. Vou passar o roteiro para você dos assuntos que nós vamos ver, tá? Então, o primeiro a gente vai falar sobre a origem do universo, né, as implicações teológicas e filosóficas da origem do universo, da origem da vida e da origem do homem. Tudo isso aí nós vamos falar. Depois nós vamos passar pelos tipos de darwinismo. O darwinismo, ele evoluiu, né? Ela passou por 3 momentos, nós vamos falar sobre isso, inclusive sobre a síntese estendida. Né? Você conhece a síntese estendida? Se você não conhece, você vai conhecer hoje, tá bom? Também nós temos os tipos de evolução teísta, tipos de design inteligente, tipos de criacionismo e, por último, as supostas falhas de projeto, que inclusive saiu aí na BBC uma reportagem vergonhosa falando sobre bad design ou supostas falhas de projeto. Então vamos lá, começando aí sobre a origem do universo. Nós sabemos que todas as teorias, ou a grande maioria das teorias sobre a origem do universo, elas passam pelo Big Bang, né? Passam pelo Big Bang. Existem várias dessas teorias, depois eu vou deixar na descrição do vídeo explicações e refutações da maioria dessas teorias, né? Mas sempre passa pelo Big Bang. No Big Bang se forma o tempo, o espaço e a matéria. O Big Bang, ele é a causa do tempo, do espaço e da matéria. Mas o Big Bang, ele é causado. Ele tem uma causa, né? Ele tem uma causa. Tudo que muda tem uma causa, né? A gente sabe isso por uma questão lógica. Então, a causa do Big Bang é fora do tempo, do espaço e da matéria. Isso é uma implicação filosófica, uma implicação teológica, filosófica, metafísica de dados que a física nos mostra. Então, como eu falei no começo do vídeo, tudo isso tem implicações, a origem do universo, a origem da vida, a origem do homem, tem implicações filosóficas e teológicas. E muitas vezes, a maioria dos livros que eu já li, ou a pessoa ela é da física, ou ela é da filosofia, ou ela é da biologia. Então não existe muitas vezes essa integração. Tem até um livro famoso, chama O Universo que Veio do Nada, né? Foi um grande cientista que escreveu, porém o cientista ele não conhece filosofia, não conhece lógica, não conhece o rigor das palavras. Então ele cometeu vários equívocos, inclusive eu tenho também um dos links que eu vou deixar para vocês, vou mostrar para vocês que esse livro tem muitos equívocos. Porque, na verdade, o que ele chama de nada é o vácuo quântico, e o vácuo quântico não é um nada. O vácuo quântico é cheio de energia e etc. Né? Então, existem muitos equívocos sobre isso aí. Então, a própria origem do universo, ele traz implicações teológicas. Quem é que vive fora do tempo, do espaço e da matéria? Qual o nome desse ser, ou desse conceito, né? Como se conceitua aquilo que é fora do tempo, do espaço e da matéria? A gente chama de Deus isso. Não só na teologia, como é um conceito que basicamente a maioria das pessoas conhecem. E sobre a origem
da vida. Como começou a vida? Muitas pessoas, elas não conhecem que a vida é complexa, como dizia ou diz aquele famoso ateu Richard Dawkins, que escreveu Deus no Delírio, O Relojoeiro Cego e muitos outros livros, né, falando sobre a teoria da evolução de Darwin, o neodarwinismo, e ele é um militante ateu, né? Mas ele mesmo diz que em uma célula, uma simples célula, tem mais informação do que todos os volumes da Enciclopédia Britânica. Você conhece a Enciclopédia Britânica? Você já viu aquele tanto de volumes? Dá basicamente essa quantidade de livros que tem aqui. Aqui tem cerca de 20, alguns livros, 20 e tantos livros, que discute, eu separei esses livros aqui, que discute esse assunto. Evolução teísta, neodarwinismo, você tem aqui os livros de Darwin, né? A Origem das Espécies, tem outro livro que Darwin escreveu, que poucas pessoas conhecem, né? A Origem do Homem, onde ele fala sobre raças superiores e inferiores, embora ele não fosse racista, mas ele acreditava sim que existia raças superiores e inferiores. Eu tenho aqui esse livro do Mark Ridley, Evolução, é um livro bem grossinho, um livro de referência usado em cursos superiores, e muitos outros livros do Michael Behe. Tem um livro também muito interessante, Evolução Teísta, tá? Então são muitos livros que eu já li sobre o assunto, fora livros mesmo, outros livros que eu li, né, sobre o assunto, livros da graduação também que falam sobre evolução, sobre biologia e tudo mais. Mas eu separei esses livros aqui e a gente vai comentar alguma coisa sobre esses livros, tá bom? Então, agora falando um pouquinho sobre a origem da vida. Quais são os problemas quando a gente fala sobre a origem da vida? Um dos grandes problemas é a própria probabilidade, né? Existia um ateu que defendia a teoria do estado estacionário, ou seja, que o universo ele era estático, né? O próprio Albert Einstein também acreditava nisso, mas depois os cientistas, estudando as equações de Einstein, eles perceberam que, na verdade, as equações de Einstein, elas implicavam que o universo estava se expandindo, e depois isso foi comprovado pela ciência, né? Esse Fred, o chamado Fred Hoyle, ele calculou que a chance de uma, entre aspas, explosão, porque não é uma explosão, Big Bang não é uma explosão, isso é um apelido, inclusive dado por esse cientista chamado Fred Hoyle. A chance de acontecer uma coisa por acaso, ela é mínima, né? Ela é mínima. Seria o equivalente a você destruir um ferro velho e aparecer um carro, né? Um Rolls Royce. Foi mais ou menos essa comparação que ele fez. Então, a probabilidade, existem várias probabilidades, depois eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês, sobre a origem da vida. Tanto é que tem um cientista que calculou a origem da vida, a probabilidade de ter vida, né? Porque, como eu disse, a célula não é simples, não existe simples célula. Isso é uma simplificação muito comum entre pessoas que são evolucionistas. Tá? É muito comum, mas infelizmente isso não existe. Não existe. Existem células mais simples do que outras, mas uma célula é altamente complexa, muito mais complexa, e tem muito mais informações do que, como eu disse, todos os volumes da Enciclopédia Britânica. Então, existe um problema de probabilidade, tá? E tanto é que tem pessoas que propõem o quê? O multiverso. Inclusive a mesma teoria que predileta de quem professa o ateísmo ou o gnosticismo. Agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe ou se ele não existe, né? Ele fica na dúvida sobre isso. E o ateu é aquele que afirma que Deus não existe. Então, muitos desses, eles acreditam numa teoria matemática, nem é considerada, na verdade, se você estudar com profundidade, uma teoria física. Por quê? Porque tudo que é uma teoria, no sentido científico da palavra teoria, tem que ter, tem que ser passível de teste. O multiverso não é passível de teste. Além disso, para quem, depois, se você até quiser estudar sobre isso, existe chamado Hotel de Hilbert. Onde Hilbert, ele mostra, através de um experimento mental chamado Hotel de Hilbert, que ele mostra que o multiverso não existe. Na verdade, até o Aristóteles já havia mostrado, né, que não é possível existir
o chamado infinito real. Uma série infinita, ela não é possível. Então, até uma falta de um pouco de conhecimento de matemática, as pessoas professam a fé, a crença no multiverso. E mesmo que existisse um multiverso, como ele é mutante, ele muda, ele precisa de uma causa inicial. Tudo que muda tem uma causa, né? Então, isso não elimina, né? Então, em termos de probabilidade, é muito improvável ter vida. Por isso que as pessoas elas passam a acreditar que o universo, na verdade, existem muitos universos paralelos, infinitos universos, e como existem infinitos universos, então um deles, pelo menos num planeta desses infinitos universos, poderia ter vida. É mais ou menos assim. Mas essa é uma crença baseada na fé, uma fé cega, inclusive, uma fé sem evidências, porque não é possível ter evidências. Eu vou deixar também um link falando sobre isso para você. Tá? Existe também, é bem interessante isso, eu estava lendo um livro sobre filosofia da religião, e nesse livro um filósofo lá, ele diz assim que Darwin, ele deu a estrutura ou seja, através da teoria de Darwin, toda estrutura teleológica, ou seja, que tem um propósito, que tem uma função, ela é explicada pela teoria da evolução. Mas olha a falta de conhecimento. Como eu disse, muitas vezes a pessoa é um grande filósofo, mas não sabe biologia. É um grande filósofo, mas não conhece os conceitos básicos da física e acaba falando besteira. Por exemplo, a própria célula é uma estrutura teleológica, ou seja, é uma estrutura que mostra funções. Nós temos as organelas nas células. Por exemplo, o exemplo da mitocôndria. Então, se você tirar a mitocôndria de uma célula que tem mitocôndria, ela não vai sobreviver. Por quê? Porque aí se chama complexidade irredutível também. Todas essas organelas, elas têm funções, né? Então, por exemplo, a mitocôndria ela tem a função, como outras organelas têm a sua função também. Então, a teoria de Darwin não explica a célula. Inclusive, Darwin não conhecia a estrutura celular. Ela foi descoberta bem depois. O genoma, ele foi estudado, e o projeto Genoma tem pouco tempo agora. Então, para Darwin, a célula era uma caixa preta, quer dizer, tinha coisas que ele não conhecia. Tá? É isso mesmo. Nem a genética era conhecida na época de Darwin. Quando se juntou a genética de Mendel e outros estudiosos com a teoria de Darwin, deu origem à teoria sintética da evolução ao neodarwinismo. Hoje já tem uns outros conhecimentos, depois a gente vai ver sobre isso. Então, a célula, a vida, é uma estrutura teleológica, ela tem propósito e ela tem uma complexidade irredutível. O que é isso, complexidade irredutível? Inclusive, foi desenvolvido, assim, o termo, né, foi utilizado por Michael Behe nesse livro, A Evolução de Darwin. Ele tem um outro livro, traduzido para o português, que está aqui também, A Caixa Preta de Darwin. Que, eu vejo muitos evolucionistas que têm muito preconceito, vários, a maioria deles. Na verdade, eu nunca conheci nenhum evolucionista, é lógico que existem, mas eu não conheci nenhum. Nunca conheci um evolucionista que tivesse lido A Caixa Preta de Darwin. E todas as supostas refutações da complexidade irredutível, na verdade, as pessoas nem leram o livro dele. Inclusive, essa nova edição que eu tenho aqui, eu li esse livro 2 vezes, né? Essa evolução, essa nova edição que tem aqui, ela tem algumas respostas que ele deu para algumas pessoas que criticaram. Você vai ver que as pessoas nem leram, nem entenderam o que ele disse. Não porque é complexo, mas é muito simples. O que é uma estrutura de complexidade irredutível? É aquela que, se você tirar uma parte, ela não funciona. Por exemplo, se eu tirar a bateria, por exemplo, desse notebook que eu estou usando, ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele não funciona sem bateria, ou sem energia, né? Se eu tirar, não vai funcionar, né? Claro que alguns, eu estou falando desse específico que eu estou usando, né? Se você tirar a fonte de energia, ele não vai funcionar. Ou se eu tiver, por exemplo, vou ser mais simples ainda. Se eu tirar a tela, como é que o computador vai funcionar? Não vai, porque eu não vou enxergar. Não vai funcionar. Então, isso chama complexidade irredutível. Se você tira uma das partes, o resto não funciona.
Então, eu já vi tentativas muito infantis de explicar a origem, por exemplo, do sistema de coagulação, que nós temos vários fatores de coagulação. Se você tira um, o resto não funciona. Agora você imagina um ser, ele tá vivendo tal, aí a hora que ele corta, ele sangra. Não tem sistema de coagulação. E o sistema de coagulação é altamente complexo, né? São vários fatores de coagulação. Então, para o sistema funcionar, tem que ter todas as peças. Aí os cientistas não leem o livro e ficam com preconceito. A gente diz assim, mas essa proteína ela pode ter uma outra função lá atrás, mas isso o próprio Michael Behe fala isso no livro. É mais ou menos assim, mesmo que você tenha todas as peças de um motor, pensa num carro ou no computador, você tem todas as peças, mas se você não souber montar essas peças, o sistema não vai funcionar. Por isso que é chamado de complexidade redutível. Porque o sistema ele só funciona se tiver todas as partes. Isso é complexidade redutível. É muito fácil de entender. Mas, infelizmente, as pessoas elas nem leem os livros. E eles falam que o Michael Behe é um criacionista. Ele não é criacionista. O Michael Behe, ele é evolucionista. Se você ler qualquer um desses livros, você vai perceber isso. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo algumas citações dele próprio, tá? E quando eu falar um pouquinho sobre a teoria da evolução, principalmente no seu aspecto mais atual, eu vou explicar um pouquinho sobre a posição do Michael Behe. O Michael Behe, eu repito, ele é um evolucionista. Ele é um evolucionista. Só que ele acredita que os mecanismos tradicionais de mutações, deriva genética, recombinação genética e outros, eles não são suficientes para explicar, nem mesmo da síntese chamada síntese darwiniana moderna, são capazes de explicar, por exemplo, a formação de estruturas complexas, que eu digo de complexidade irredutível. Não são capazes, e ele mostra isso. E realmente, quando você vai ler os artigos científicos, eles não conseguem demonstrar como pode evoluir um órgão de complexidade redutível. E muito menos a origem, né? A origem dessa célula, que é a célula viva, ou seja, que é o ser vivo. É interessante quando a gente vou falar de maneira muito rápida, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo, quando a gente fala de origem da vida, a maioria das pessoas não sabem, por exemplo, que lá na atmosfera primitiva não havia oxigênio. Se não havia oxigênio, o que havia? Não havia ozônio. Se não havia ozônio, você tem as radiações ultravioleta e muitas outras radiações nocivas à vida, mas no caso específico aí do oxigênio, radiação ultravioleta, que ela é indestrutível de qualquer composto orgânico. E as pessoas não falam isso. Aí quando vai falar do experimento, né, experimentos de origem da vida, aquele famoso que se estuda lá nos livros, né, que tem nos livros de ensino fundamental, eles não falam da radiação ultravioleta. Eles falam das descargas elétricas, aquela é feita em laboratório, em condições ideais, não falam da radiação ultravioleta. Outra coisa, onde que começou a vida? Segundo a hipótese, e no caso é hipótese mesmo, porque não tem nenhum tipo de comprovação de formação de vida através de experimentos. É debaixo da água. Mas você sabia que a água, por exemplo, ela quebra os compostos orgânicos? E daí vai. São muitas e muitos fatores. Eu não vou ficar me delongando, porque não é o objetivo desse vídeo falar sobre a origem da vida, mas eu tenho que passar por essas coisas. Então, qual é a origem da informação? De onde veio essa informação que eu falei? Que o próprio Richard Dawkins ele reconhece que a célula tem informações, existe um código, né? Então, o código genético ele tem 4 letras, né? Aquelas 4 é um código de 4 letras. É um código, não é binário, mas é de 4 letras. E nessa sequência de combinação dessas 4 letras, todos os seres vivos eles têm essa estrutura. Todos os seres vivos. Obviamente, se você usa uma estrutura de 4 letras, é claro que vai ter semelhanças entre esses seres. É óbvio. É uma questão de lógica. É uma questão de racionalidade. Como eu digo,
Às vezes as pessoas não pensam muito sobre isso. E algumas dessas similaridades, como eu estou dizendo, é óbvio que quanto mais parecido. Então, se você consegue, se a única estrutura, a única forma que existe de direcionar a informação através do código genético e se usa 4 letras, aquele que a gente aprende, né? Guanina, tinina e outras, né? No meu objetivo não é falar sobre isso, depois você aprende isso na escola, tal, depois na descrição do vídeo você vai ver sobre isso. Mas se você usa essas, se você estudar sobre o assunto, você vai ver que toda a estrutura da vida depende dessas 4 letrinhas. Toda a estrutura da vida. E logicamente que elas têm semelhança. Mas interessante, quando a gente vai falar sobre esse assunto, as pessoas geralmente falam, nossa, o homem é 98% parecido com um chimpanzé. Mas você não sabe, né? Aí eu vou te falar uma coisa. Você sabia que esse trabalho científico foi baseado em apenas 5 sequências de cromossomos? Eu vou deixar na descrição para você ver. Você sabia disso? Não sabia. Eu te garanto que você, a maior 99% de vocês que estão me ouvindo não sabem. Inclusive biólogos. A maior parte dos biólogos não sabem disso. E outra coisa que não te contam, né? Eu só vi até hoje numa palestra, lógico, eu sei que tem pessoas que estudam, né? Mas aqui no Brasil, em canais de YouTube, eu só vi um professor, até hoje, inclusive, uma pessoa que eu admiro muito, ele inclusive é evolucionista, ele estava dando uma palestra, né? Ele é antropólogo, ele é arqueólogo, ele é paleontólogo, e antropólogo, paleontólogo, biólogo e arqueólogo. Eu não sei se são 4, né? 4 formações que ele tem. Walter Neves, aí uma pessoa ele estava dando uma palestra, a pessoa disse, mas a semelhança do macaco é 98%. Como eu disse, baseado em 5 sequências de cromossomos, 5 sequências apenas. E aí ele disse assim, você sabia que a maior parte do nosso DNA é um DNA que eles chamavam, inclusive, DNA lixo, né? É o chamado DNA não codificante. Então, aproximadamente, alguns falam 95%. 95% do nosso DNA é chamado DNA que não codifica proteína. E 5% apenas, que é esse DNA que a gente conhece, que ele codifica proteína. Então, essa semelhança com o chimpanzé é muito baixa. E outra, se você entrar aí agora na internet e pesquisar qual a semelhança genética do homem com o porco, vai dar 98%. 98%. E tanto é verdade que quando a pessoa vai fazer um transplante de válvula cardíaca, você usa do porco. Então, usa a lógica, raciocina. Como é que um chimpanzé tem 98% e um porco tem 98%? E o rato tem 92%? Raciocina. Usa esses dados que eu estou te falando para você olhar. Estuda sobre o DNA codificante e não codificante. O que eles chamavam de DNA lixo. É isso mesmo. Tá? Eu estou com um livro aqui atrás de mim, inclusive do diretor que dirigiu o projeto Genoma, que é o livro A Linguagem de Deus. Essa daqui. Esse livro aqui, se você ler esse livro, ele vai falar que uma das evidências da evolução era o chamado DNA lixo. Depois descobri que o DNA, uma das funções do DNA não codificante é ele até mesmo coordenar um outro DNA, que é o DNA que codifica proteínas. Então isso é o que a gente vê. Como eu sempre falo, existem erros evolucionistas e erros criacionistas. Tem das duas partes. Por isso que a gente tem que estudar os dois. Então você que fala mal do evolucionismo e não estuda, você está errado. E você que também que é evolucionista e não estuda criacionismo, você também está errado. Eu te garanto que você fala muita besteira. A maioria de vocês, se você nunca leu, com certeza você fala besteira. Inclusive tem vários livros que falam besteira. Tem um livro aqui, deixa eu achar ele. Por isso que eu separei esses livros aqui. Ele é um livro muito famoso, um livro
que fala sobre essa questão aí. Ele é, inclusive, é um livro evolucionista do equilíbrio pontuado. Deixa eu ver onde que está o livro. Aqui, esse livro aqui, ó. O triunfo da evolução e a falência do criacionismo. Inclusive as letras são invertidas aqui, né? É um livro muito interessante, mas é que tem muita gafe. Tem outros livros também, inclusive lá nos blogs que eu tenho, eu escrevi uma crítica e elogio também, né, a esse livro. Tem um livro também usado aqui em várias faculdades do Brasil, falando sobre criacionismo. Lá também eu coloquei erros e acertos. No meu blog tem sobre isso. Eu não vou falar muito sobre isso, só estou dando uma pincelada, como eu disse para vocês. Então é muito comum, eu vejo muitos evolucionistas e muitos criacionistas falando besteira. Por quê? Porque eles não estudam o assunto e acabam falando muitas bobagens. Então, assim, se fazendo um resumo sobre a origem da vida, nós temos a questão da probabilidade, da complexidade redutível, da estrutura teleológica, como é que você explica a função, né, desses órgãos. Por exemplo, Darwin não explica a origem da vida. Isso já é uma outra coisa, chamada de evolução química ou origem da vida. E a outra que eu falei primeiro é a evolução do universo, a origem do universo, né? Então, essas coisas, elas são importantes. Interessante, Reginaldo, qual é a implicação filosófica e teológica da evolução, da origem da vida? Então, primeiro, o próprio Charles Darwin. Então, assim, claro que ele não está me ouvindo, né? É só uma maneira, uma brincadeira que eu estou fazendo. Você, Richard Dawkins, que fala que a evolução elimina Deus, ou os livros que falam isso o cara nunca, ou seja, será que ele leu as cartas de Darwin? Eles pronunciam, estou falando a pronúncia em português, né? O Darwin, como alguns mesmo aqui no Brasil começaram uma moda agora a pronunciar o nome dele em inglês, né? E se você tem um site sobre isso, só sobre o Darwin. E lá tem as cartas. Numa das cartas ele fala que a evolução não exclui Deus, não refuta Deus. E a gente vê muitos livros evangélicos, revista de escola dominical, por exemplo, uma que saiu agora das Assembleias de Deus, dos jovens, inclusive vai ter uma aula agora, nesse sábado, né? Hoje eu estou gravando dia 17/5, aqui perto por volta da meia-noite, estou gravando esse vídeo que eu não tive mais tempo mais cedo, e eu estou aqui para trazer um pouco do meu conhecimento, mas são conhecimentos, eu só falo o que eu tenho certeza, e tudo que eu falo está baseado em livros, tá? Então não é nada da minha cabeça. Mas existem implicações teológicas. Inclusive, ao longo das edições da Origem das Espécies, que está aqui, né? Está aqui do meu lado, Origem das Espécies, do Charles Darwin, ele foi mudando algumas coisas. Eu tenho, inclusive, uma postagem no meu blog sobre essas modificações que ele fez. Mas Darwin nunca negou, nunca. E eu sei que tem pessoas no Brasil que falam o contrário disso, tem até cartas dele, tá? Então, se você estudar um pouquinho mais, você vai perceber que o próprio Darwin diz que não é porque existe a evolução que não existe Deus. Não tem nenhuma correlação nisso. Isso a gente vê em livros de ateísmo. Gente, é muito irracionalidade, é falta de conhecimento a pessoa falar uma coisa dessa. Ela tem que conhecer biologia. E não é só conhecer a teoria de Darwin, mas conhecer também a origem da vida. Como é que você explica a célula? A célula é uma estrutura teleológica. A célula ela tem complexidade redutível. Você não pode tirar uma parte dela, senão ela não funciona. Se você pegar um vírus e tirar uma parte do vírus, não vai funcionar. Então, é uma coisa básica. Então, existem implicações teológicas. Se Deus não existe, vamos supor que, é igual o Dawkins fala, Deus não existe. Se Deus não existe, ele fala no livro dele, né, que eu citei o nome aqui mais cedo, Deus um Delírio, que existe sim moralidade absoluta. Mas, na verdade, se você for raciocinar, se Deus, como dizia lá nos romances do Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Ou como dizia Freud, é como lei de trânsito, são convenções humanas. São convenções humanas, como lei de trânsito.
Tem por convenção, você para no vermelho, no verde você passa, tem o amarelo, tal, não vira para a direita, não vira na esquerda. Mas isso pode mudar de acordo com a região, né? É lógico que existe, hoje é mais ou menos, por causa da globalização, é mais ou menos universal. Mas Freud dizia isso. Freud também era ateu, né? Então existem implicações morais, teológicas, que se Deus não existe, gente, ou seja, todas as religiões são falsas, são mentiras. Tá? Agora, a evolução elimina Deus, o próprio Darwin diz que não. E não existe nenhuma prova. Por quê? Porque a evolução é apenas um mecanismo. Qual a origem do mecanismo? Qual a origem do mecanismo? Então, supondo que a evolução é verdadeira. Supondo que a evolução é verdadeira. Qual a origem desse mecanismo? Está nas leis da física. Não. As leis da física não têm essa implicação. Não existe uma geração espontânea. Isso é evidente. Não existe nenhuma estrutura nas leis da física que leva à formação da vida. Pelo contrário. Pelo contrário. Por exemplo, inclusive esse livro que eu citei aqui, ó, o Triunfo da Evolução, ele comenta erroneamente sobre isso no livro. Porque ele diz assim, os criacionistas usam indevidamente a segunda lei da termodinâmica. Depende. Se eles usarem para um ser vivo, aí está errado. Inclusive, um dos conceitos de vida é usando exatamente a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que tem várias formulações, né? Mas que um sistema, um motor não se aproveita 100% dele porque ele vai produzir calor. E as coisas envelhecem, as coisas estragam com o tempo, e etc, etc, etc. Né? Então, aí o livro diz assim, mas a Terra é um sistema aberto. É óbvio que é um sistema aberto. Por quê? Porque você recebe energia do Sol. Mas como é que você transforma essa energia do Sol em, por exemplo, energia química ou energia mecânica? Aí que entra a questão. Não adianta eu ter energia do Sol se eu não tiver algo que transforme a energia do Sol em outro tipo de energia. Isso é óbvio. E os seres vivos fazem isso. Eles produzem alimento. Eles produzem, através da luz, eles produzem alimento. Então, mas as pessoas não raciocinam muito sobre isso. É um sistema aberto, mas não adianta ter energia se você não tem como captar essa energia. E todas as estruturas que captam energia são altamente complexas e têm complexidade irredutível. Então as pessoas não estudam sobre isso e ficam falando besteira. Então nós precisamos aprofundar mais para poder criticar. Tá? Origem do homem. Então, aqui eu estou o terceiro tópico, a origem do homem. A maioria dos evolucionistas acreditam em Deus. Muitos deles, o próprio Michael Behe, que é evolucionista, ele é católico. Ele se diz católico. Aí ele mesmo fala no livro. Ele é católico. Né? E ele acredita em Deus. A maior parte das pessoas, por exemplo, a posição oficial da Igreja Católica é a evolução. Eles acreditam que Deus criou por meio da evolução. Eles acreditam nisso. Então não é incompatível acreditar em Deus e acreditar na teoria da evolução. Então a questão desse vídeo aqui, eu não estou colocando isso em xeque. E nem estou colocando em xeque, como eu coloquei no começo aqui, se existe evolução. É claro que existe evolução. Agora, até que nível que ela vai? Essa é outra questão. E eu mostro para vocês nos livros que, na verdade, existe uma extrapolação. Tem muitas coisas comprovadas. Por exemplo, a evolução da vida, digo no sentido, uma bactéria. Até já saiu em vários, eu acompanho há muito tempo sobre isso. Revista National Geographic. A maior prova da evolução. O que falou lá? Vírus e bactérias. Uma vez vírus, sempre vírus. Uma vez bactéria, sempre bactéria. Tem um experimento de 50 mil gerações com Escherichia coli. Eu não sei se eu pronunciei certo aqui. 50 mil gerações. E ela continua sendo a mesma coisa. Teve alguma mudança? É claro que teve. Porque os seres não são imutáveis. Mais uma vez, Escherichia coli. Tem a mosca da frutas, a drosófila.
quantos experimentos tem. Mas no caso da bactéria, como ela reproduz, eles já estudaram mais de 50 mil gerações. Então existe um limite genético, que é o que o Michael Behe ele comenta nesse livro Evolução. E quando ele chama evolução, não que ele não acredita na evolução, inclusive ele fala nisso, mas ele fala que geralmente essas adaptações, por exemplo, a cor do pelo do urso branco, é uma mutação genética que degrada um certo tipo de estrutura genética. E esse é o sentido que ele usa a palavra evolução. Inclusive, depois eu vou gravar um vídeo só sobre esse livro dele. Mas as pessoas não leem, elas só sabem criticar, elas criticam sem ler. Elas fazem um julgamento de autoridade, ou ad hominem, infelizmente, sem ler o livro. Eles julgam um livro sem ler, sem conhecer. O que ele quis dizer com evolução? É isso que eu disse para você, porque eu li o livro inteiro. Inclusive, terminei de ler essa semana, agora. Né? Mas, falando sobre o homem, voltando ainda sobre a questão do homem, tem a questão da alma. A maior parte das pessoas acredita em vida após a morte. É lógico que algumas pessoas não acreditam. Mas para quem acredita no original, como foi que tem... Se a pessoa acredita que ela vai viver depois da morte, tem que ter uma estrutura espiritual. Como que a teoria de Darwin explica essa original? Não explica. Então existe uma implicação teológica nisso, filosófica, racional. Tem a chamada teoria da mente também, eu não vou entrar nisso aqui, mas isso também é estudado em filosofia. Tem a ver com isso também. Tem a questão, como eu falei, da semelhança genética, que, como eu falei, né, nós temos dois tipos de DNA. Tem um DNA codificante, codifica proteína, e um não codificante. O não codificante é mais de 95%. E a similaridade genética do homem com o chimpanzé é baseada em apenas 5 sequências de cromossomos. 5 sequências de cromossomos. Tá? Depois você vai ver na descrição do vídeo. A questão de Adão e Eva. Né? Adão e Eva. Existe uma implicação. Se não existiam Adão e Eva, o Novo Testamento está errado. E você pode jogar até o Antigo Testamento também. Por que está errado? Porque a Bíblia ela mostra a genealogia. Fulano é pai de Beltrano, aí vai falar de Adão e Eva, inclusive na genealogia de Jesus Cristo. Então, para quem acredita na Bíblia Sagrada, tem que ter Adão e Eva. Mas alguns negam que existiu Adão e Eva. Falam que é apenas uma figura, tal. Mas se é uma figura, como é que está na genealogia? Gente, existe regras, inclusive hermenêutica, até se usa no direito, na teologia. São regras de interpretação. A palavra hermenêutica é regra de interpretação. Como regra de interpretação, eu não posso violar a estrutura de um texto. Eu não posso dizer que na genealogia aquilo ali é simbólico. Como que é simbólico? Todos os nomes são literais de pessoas reais, aí chega lá um que é simbólico. Como assim? Não faz sentido. Tem que usar a cabeça, usar a racionalidade. Então, existem sim alguns tipos de conceitos que negam Adão e Eva, que eu vou estar falando, mas existem sim implicações teológicas e morais, baseado que alguns supõem, né, sobre a questão da origem por evolução. Então, por exemplo, existem um tipo de evolução teísta. O que é a evolução teísta? São pessoas que acreditam na evolução e acreditam em Deus. É chamado de evolução teísta. Existem alguns que acreditam que Deus intervém e outros acreditam que Deus não intervém. Existem os dois tipos de evolução teísta. Existem alguns que negam Adão e Eva e outros dizem que tem Adão e Eva. Agora, uma questão lógica. Não tem que ter um primeiro ser humano? Mas existe uma teoria que tem que ter 10 mil pessoas. Mas as 10 mil pessoas nasceram na mesma hora? 10 mil pessoas de uma vez? Tem que ter o primeiro homem e a primeira mulher. Agora, só uma questão lógica. Aí eu pergunto para você que está aí me ouvindo. Você já estudou os hominíneos? Era chamado de hominídeos, né? Agora é chamado de hominíneos. Você já fez um estudo? Você já estudou sobre isso? Você conhece a diferença craniana entre o Neandertal e o Homo sapiens? Já é muito comum a gente ver, o homem tem 1 bilhão de anos.
Não, de acordo com a ciência, o Homo sapiens, eles já falam 300 mil, mas na verdade a evidência maior é 200 mil anos, né? Inclusive, pelo próprio professor Walter Neves, aqui no Brasil, ele tem essa posição, né? Como eu disse, ele tem 4 formações. Ele não é apenas uma pessoa que conhece só biologia, ou só arqueologia, ou só paleologia, esqueci até, me confundi com o termo agora, paleontologia, né? Paleontologia. Não é só isso, ele não conhece só, conhece vários. Então, na verdade, não existe evidências que o Neandertal era humano. Não existe evidência disso. Eu, inclusive, tenho um livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Em Busca do Adão Histórico, do William Lane Craig, que é um filósofo. Ele discute essa questão, ele defende que sim, tá? Mas as evidências são muito fracas. O professor Walter Neves tem vários livros, inclusive tem um livro chamado Origem do Significado, porque a pessoa tem que entender o que significa ser humano, o que significa inteligência, o que significa sapiens, o que significa a humanidade. Quando você pega no livro de sociologia, o homem se humaniza. O que diferencia o homem dos outros? Inclusive a própria fala. O Neandertal não tinha essa estrutura. O crânio do Neandertal, ele é diferente do crânio humano. Inclusive na própria estrutura, a estrutura do cérebro do Homo sapiens, ela é globular. A estrutura craniana, desculpa, ela é globular. A estrutura de todos os outros, do heidelbergensis, do Neandertal, que são supostamente mais próximos do Homo sapiens, eles têm um crânio alongado, né? Parece uma bola de futebol americano. E é justamente essa área responsável por esses conceitos abstratos, racionais, que nós temos, que dá origem ao significado, é diferente do Neandertal. Ah, mas tem pinturas. Tá, mas nesse lugar já existiu o Homo sapiens. Então não existe uma prova inequívoca. E se ele era, como diz o professor Walter Neves, se ele é tão inteligente, o Neandertal, ou heidelbergensis, né, por que eles se extinguiram? Porque eles conviveram com Homo sapiens. Por que eles se extinguiram? Eu pergunto para você. Tá? Então, falta muitas vezes as pessoas se aprofundarem no assunto. Elas não estudam e elas ficam aceitando coisas sem conhecer. Compra os livros do Walter Neves e vai ler. Ele defende que ser humano mesmo é só o homem, só nós, sapiens. Aí os criacionistas falam besteira uma atrás da outra. O Neandertal é humano, o Homo, não sei das quantas, é humano, e daí vai. Não é humano. Não existe prova disso. Tem que basear em evidências. Então, aí tem um link. Eu tenho um estudo sobre isso, citando, meu conhecimento, coisa da minha cabeça. Não. Baseado em conhecimento específico sobre o assunto. Tá? Então, depois vocês confirmam na descrição do vídeo. O próximo passo aqui é os tipos de darwinismo. Aí eu vou abrir, eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Então aqui a linha do tempo da teoria evolutiva. Você tem aqui 1859, Darwin, origem da seleção natural, né, origem das espécies, tal, né, baseado na seleção natural e na diversidade dos seres. Aí nas décadas de 30, 1930, 1960, você tem a síntese moderna, chamada de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Aí depois, em 2010, surgiu uma corrente chamada de EES, né? A teoria evolutiva estendida, né? Isso é lógico que é uma sigla em inglês, né? Mas em português é a teoria evolutiva estendida. A sigla em inglês é EES. E depois veio o debate público. Inclusive aqui no Brasil agora, que é lógico, de poucos anos para cá, pouquíssimos anos para cá, você vai ver alguns vídeos no YouTube sobre isso, de vários professores de biologia, falando da síntese estendida, a nova síntese da biologia. Por quê? São várias coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui outros slides.
Então é baseado, esse daqui é mais fácil de... Ó, você tem a síntese moderna, moderna que eu digo é que já passou, né? Que é a síntese neodarwinismo, e você tem a síntese estendida da evolução. Que a síntese estendida da evolução, ela é baseada em desenvolvimentismo, em herança inclusiva. Que tipo de herança é essa? Por exemplo, aqui está escrito assim, ó, transmissão de informações biológicas além do DNA, incluindo elementos genéticos, como móveis epigenéticos. O que é epigenético? É que, por exemplo, o ambiente ele ativa ou desativa certo gene. Então ele influencia na evolução da adaptação. A microbiota, o tipo de micro-organismo, a herança, que colocou herança citoplasmática, mas existe a herança também, que alguns falam herança cultural. Tem alguns animais que desenvolvem cultura, como, por exemplo, alguns tipos de macacos. Eles têm cultura, eles aprendem com outros. E, inclusive, você tem a mesma espécie de macaco numa floresta que tem hábitos diferentes de outras florestas. E alguns até copiam hábitos humanos. Então, existe até cultura em animal. Você tem a plasticidade... plasticidade no fenótipo, né? O que é o fenótipo? Fenótipo é a expressão, como é que, por exemplo, você tem lá a genética e o fenótipo. O fenótipo é a parte visível. O fenótipo é influenciado pelo organismo, está comprovado. E tem a construção de nicho. Então, por exemplo, você tem esse animalzinho aqui, ó, o castor, se eu não me engano é o castor, né? Não me recordo o nome exato. Então ele constrói ali o habitat dele e acaba influenciando na própria evolução e etc. Então existem muitas coisas sobre isso. Depois eu vou deixar um link para você, e tem alguns vídeos no YouTube também que você pode se aprofundar no assunto, tá? Então eu vou deixar isso com vocês, voltando aqui à nossa imagem da câmera. Então, existem vários tipos de darwinismo. É lógico que esse darwinismo da teoria da síntese estendida não elimina a síntese moderna, não elimina. Eles juntam essas coisas, mas mostram limitações. Mostram limitações nesses... eles veem que é insuficiente. Então, por exemplo, eu dou um exemplo para você. Se você pesquisar sobre a ilha de Madagascar, você vai ver que tem muitos tipos de organismos lá, principalmente os lêmures. Como é que aqueles lêmures têm toda aquela diversidade? Pergunta isso para um criacionista. Os evolucionistas, muitas vezes, eles ficam dando um argumento muito fraco, porque tem alguns criacionistas que são muito ignorantes, não têm conhecimento. Os mais desatualizados acho que não tem informação de novas espécies. Infelizmente. Eles falam assim, existe microevolução, mas não macroevolução. Na verdade, a formação de novas espécies é macroevolução, mas existe a macroevolução a um nível maior do que o nível de formação de novas espécies. Mas hoje, qualquer criacionista bem informado, ele acredita sim na formação de novas espécies. E isso é macroevolução. Não é a macroevolução que você vê lá em filos superiores, né, chamado de filos superiores, né? Mas em filos inferiores, sim. Eles acreditam. Então, a gente tem que estar consciente dessas coisas aí. E também, no darwinismo, existe um conceito, isso é até estudado nas escolas, chamado de equilíbrio pontuado. Inclusive, esse livro que eu mostrei, O Triunfo da Evolução, mostrei para vocês há pouco, e O Triunfo da Evolução, deixa eu só voltar o nome dele aqui. O Triunfo da Evolução e a Falência do Criacionismo é um livro que defende o equilíbrio pontuado. Ele diz que, na verdade, a regra geral da evolução não é lenta e gradual, como falava Darwin, e a maioria dos biólogos. Ela é rápida, com grandes intervalos. A espécie ela fica por muito tempo sem modificação. De repente, há uma pressão ambiental e aparecem novos seres. É mais ou menos assim que ele coloca no livro.
tá? Nesse livro aqui mesmo. Você pode comprar e conferir o que eu estou falando para você. Tá? Por isso que eu estou mostrando o livro aqui, fazendo questão de mostrar o livro. Então você tem lá a teoria gradualista, quer dizer, lento e sucessivo, mudança lenta e sucessiva. Você tem essas aí que são, na verdade, mais... Não é lenta e sucessiva, são rápidas, com um grande espaço de tempo que ela fica sem modificação. Então isso já é uma divergência, não, é o evolucionismo também, mas é diferente da outra. E tem todas essa síntese moderna que eu estava falando para vocês também. Tá? Então esses são os tipos de evolução. E aí entra o design inteligente. Então o Michael Behe, nesse livro aqui, ele fala da síntese moderna, ele fala da síntese estendida, mas ele fala que mesmo assim, mesmo com toda essa coisa, com a síntese estendida, com todos esses mecanismos de evolução das espécies, isso não consegue explicar a origem de diversas estruturas. Essas estruturas têm complexidade irredutível. A origem da informação, não sabe. Ele mostra, existe um limite genético. E isso é comprovado, como eu falei, em experimentos com Escherichia coli, com Drosophila, com a Drosophila já é um mosquitinho, né? E com outras coisas que pesquisaram até hoje. Então, até onde se sabe, existe sim um limite genético. Alguns dizem, aí eu vou entrar agora, desculpa, nos vários tipos de design inteligente. Tá? Então, tem vários tipos de design inteligente. Então, o Michael Behe, ele é evolucionista. Então, eu vou repetir para você, o Michael Behe é evolucionista. Ele acredita, sim, que a síntese moderna, que é seleção natural mais mutações, produz sim modificações. Ele fala isso no livro, como eu também acredito, que isso é fato. Falei do urso polar agora mesmo. Ele acredita também em muitas outras coisas, epigenética e muitas outras coisas, que eu também acredito. Eu também acredito na epigenética. Mas ele acredita que mesmo isso é insuficiente para explicar a grande diversidade e também a formação de novas estruturas que têm complexidade irredutível, assim como eu também acredito. Então, isso, por quê? Porque não tem evidência. Não existe evidência. Então, aqui não é uma questão, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou criacionista, o Michael Behe é evolucionista, mas as pessoas nem lêem o livro dele. Ele é evolucionista. Repito, ele é evolucionista. Ele não nega os mecanismos do neodarwinismo e nem da síntese moderna, da síntese estendida. Não nega. Ele é evolucionista. Então, ele não é criacionista. O Michael Behe não é criacionista. Mas eu até acho desonestidade, tanto da parte, não desonestidade, é falta de conhecimento. É muito comum a gente ver criacionistas citando o Michael Behe como criacionista. Isso é mentira. E os evolucionistas estão fazendo a mesma coisa. Isso é mentira. Você que fala isso, você precisa se informar mais. Então, o Michael Behe é evolucionista. Ele não é criacionista. Então, se a gente for olhar em evidências, na verdade, não existe evidência para muitas coisas que se falam. E os próprios livros falam que existe uma extrapolação. Essa palavra é usada. No livro do Mark Huber, aqui, ó, Evolução. Tá? Então, não tem esse negócio aí de fixismo. Isso não existe. Que não há formação de novas espécies. Há sim formação de novas espécies. As bactérias evoluem sim. Os vírus evoluem sim. Há formação de novas espécies, sim. Isso todo mundo acredita. Em outras palavras, hoje o criacionismo está muito próximo, muito próximo da teoria da evolução, muito próximo. A diferença é que, no caso dos criacionistas, eles acreditam que, na verdade, provavelmente as espécies evoluíram de alguns, em vez de ser de apenas um ser vivo, de vários seres vivos, mas sim que existe evolução. Tá? E no caso, por exemplo, a minha posição pessoal é que a criação do homem é separada.
Então, eu não acredito que o homem ele é descendente dos hominídeos. A estrutura dos hominídeos, desculpa, se você pega ali do Homo erectus para frente, você vai ver que eles sim parecem ter um ancestral comum. Você vai olhando o formato do crânio. Eu que sou inclusive ortodontista, a gente estuda crânio, né? Então você vai vendo as estruturas que eles têm são muito parecidas. Então provavelmente sim existe uma evolução. Já o homem ele já tem uma estrutura diferente. E que isso é interessante. A anatomia do homem é diferente. Inclusive, lá no meu blog, vou deixar a descrição para vocês, depois você pode observar. E a gente, quem é ortodontista, se tiver algum ortodontista que me ouve, ou uma pessoa que é um antropólogo que estudou crânio, ele sabe que da maneira que você coloca o crânio, se ele está mais assim ou mais assim, vai diferenciar numa posição lateral a posição que a gente chama de face, que é essa parte anterior da cabeça, né? Então a pessoa vai ficar mais bocuda com a boca mais para trás, né? Então isso, mas só para quem tem esse conhecimento. Lá eu até mudei o ângulo para fazer comparação dos sapiens com o Neandertal ou com, por exemplo, com o Heidelbergensis e tudo mais. Então isso exige um pouco de conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Então a gente tem que conhecer isso aí. Então é importante a pessoa, antes de ter preconceito, estudar. Então eu te convido, você depois, a dar uma olhadinha, comprar os livros do Walter Neves, esse grande pesquisador, que é evolucionista, inclusive, e fala sobre o assunto. E eu estou terminando aqui. Então, eu falei que existem vários tipos de design inteligente, né? Então, por exemplo, os criacionistas acreditam no design inteligente, mas a pessoa pode ser evolucionista e acreditar, no caso do Michael Behe. Quando a pessoa acredita, é evolucionista, acredita que todas as estruturas da vida, elas são explicadas pela teoria sintética da evolução, ou pela síntese estendida, ou as duas juntas, ela não é do design inteligente, mas se ela acredita que não é, ela é do design inteligente. E se ela for criacionista, também ela é do design inteligente. Então, essa é a diferença. Depois, se alguém ficar na dúvida, eu deixo na descrição do vídeo. Em relação aos tipos de evolução teísta, né? Eu tinha comentado, eu vou compartilhar a tela com vocês novamente. Esse aqui é o livro, né, que eu falei, A Triunfo da Evolução e a Falência do Criacionismo. Né? Esse aqui é um dos meus blogs. Você tem aqui, então vamos lá, você tem aqui a evolução teísta dirigida e a evolução teísta não dirigida. A evolução teísta dirigida é essa do Michael Behe. Aqui tem algumas páginas de um livro, né, que eu estava lendo. Mas qual que é o resumo aqui? As leis da natureza, no caso aqui é do livro Evolução Teísta, que eu mostrei para vocês. Leis da natureza não descrevem processo de geração da informação. E é de fato isso, as leis da natureza não descrevem processos de geração da informação genética. Não existe isso, né, estudando a física, não existe isso. Por isso que eles não acreditam que é uma coisa totalmente que é aleatória, e nem mesmo por mecanismos não aleatórios que são da síntese estendida. Existe a geração da informação não é explicada por essas teorias, não é explicada. É explicado alguns tipos de transformações. Né? As leis da natureza não acrescentam informações novas àquilo que estava presente na configuração ordenada da matéria, as condições iniciais. Por exemplo, a Escherichia coli, né, que foi estudada há 50 mil gerações, a Drosophila, não aparece coisas novas. Você tem modificações daquilo que já existe, geralmente por deformação, mas que sim garante algumas vezes uma vantagem adaptativa para aquele ser. Os mecanismos evolutivos fornecem explicações para a origem das maiores inovações na forma biológica. Sim, a maioria. Ou seja, o Michael Behe fala, os mecanismos evolutivos fornecem explicações para a origem das maiores inovações na forma biológica. Sim.
para muita coisa, mas não para informações novas, para estruturas de complexidade irredutível, não. Evolução com todos, ou alguns de seus processos não dirigidos por Deus. Então, a maioria da evolução teísta dirigida acredita que alguns dos processos são dirigidos por Deus. Quando? Não se sabe. O Michael Behe mesmo, tem uma entrevista que eles fazem com ele, ele diz que não sabe quando é que Deus interveio, ele não sabe dizer. Ele não sabe dizer isso. Agora, o outro tipo de evolução teísta é o que está aqui embaixo, evolução teísta não dirigida. Ou seja, que não existe intervenção de Deus. O design foi feito lá no início do universo. Deus criou o universo, aí teve a evolução do universo, o ajuste fino, sintonia fino do universo, chamado também de princípio antrópico, para quem já leu alguma coisa de astronomia, né? Então só tem o design no início do universo. Por exemplo, o William Lane Craig, ele acredita no design. Existe o design no universo, o design, que é lógico que ele vê isso, Deus, ele de alguma forma, isso na teoria, né, na teoria do próprio William Lane Craig, ele colocou, lógico que isso não tem como comprovar, né, e eu não concordo com ele, mas segundo o que ele acredita, Deus colocou exatamente o que está aqui em cima, ao contrário da frase que está em cima, aqui, ó. Que as leis da natureza, elas têm processo de geração da informação, e na verdade não tem, né? Não tem. Mas eles acreditam que Deus, ele desenhou, ele determinou, ele programou o universo de tal forma que ele daria origem à vida e depois daria origem ao homem. Só que no caso do William Craig e do C.S. Lewis, por exemplo, porque o C.S. Lewis também era evolucionista, mas ele acreditava em Adão e Eva, assim como o William Craig também acredita em Adão e Eva, né? Porque todos esses aqui, ó, todos esses evolucionistas aqui, ó, acreditam em Deus, né? Por isso é chamado de evolução teísta. E na evolução teísta não dirigida, ou seja, Deus não ficou guiando a evolução. Mas quando surgiu o primeiro homem, segundo esses aqui, Deus deu a ele, a esse homem, Deus colocou a imagem de Deus nele, ou seja, colocou o espírito, colocou a racionalidade e tudo mais, né? Tá? Então, é basicamente isso. Então, você tem a evolução teísta dirigida e a não dirigida. Por exemplo, um ateísta, ele é sempre a não dirigida. Mas, mesmo a evolução teísta, tem alguns evolução teístas não dirigida que alguns deles negam Adão e Eva e outros acreditam em Adão e Eva. Como eu falei, o William Lane Craig e C.S. Lewis, eles são da evolução teísta não dirigida, mas acreditam em Adão e Eva. Já o das não dirigida, a dirigida, melhor dizendo, eles acreditam em Adão e Eva. A maioria deles acredita em Adão e Eva, tá? Ok? Então vamos voltar aqui na nossa câmera novamente. E por último, os tipos de criacionismo. Tipos de criacionismo. Então, existe o chamado... primeiro, as pessoas confundem muito o que é criacionismo. Então, por exemplo, um muçulmano pode ser criacionista. Teologia, no caso, é um criacionismo teológico. Ou seja, tem uma explicação teológica e não uma explicação científica. Então, isso é criacionismo teológico. Aí ele pode ser cristão ou, por exemplo, muçulmano. Então, isso é um tipo de criacionismo. Tá? Ou cristão ou muçulmano. Então, é chamado, no caso, que é mais comum as pessoas conhecerem, é o criacionismo bíblico. Aí existem uma corrente minoritária no mundo, chamada de criacionismo da Terra Jovem, que aqui no Brasil é muito comum. Então, eu mesmo tenho um blog contra o criacionismo da Terra Jovem, embora, lógico, eu tenho amigos criacionistas da Terra Jovem,
mas eu não concordo com o criacionismo da Terra jovem, até porque, em primeiro lugar, que a Bíblia não fala idade da Terra, e nem do ser humano. E é um grande erro, qualquer pessoa que estudou um pouquinho mais de teologia sabe que não se pode chamar de genealogia, porque as genealogias são abertas. Então, a Bíblia não diz a idade da Terra, muito menos, ou melhor, não diz a idade do ser humano, muito menos a idade da Terra. Então, isso não é uma discussão científica, não é uma discussão científica. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, depois quem quiser ver, acessar lá vários desses confrontos aí da Terra Antiga versus Terra Jovem. Eu sou criacionista da Terra Antiga. Esse é o meu posicionamento. Mas existem os criacionistas da Terra Jovem. Agora, quando se fala em criacionismo científico, tem gente que fala, não existe criacionismo científico. Existe sim o criacionismo científico. Quando se fala em criacionismo científico, é no sentido que a pessoa acredita que os mecanismos, que é o meu caso, independente de, embora, claro, no meu caso, né, como teólogo, como cristão, eu tenho um posicionamento teológico. Então, embora eu saiba, e já disse aqui, e o próprio Darwin disse, a evolução não elimina Deus, e pela Bíblia tem que ter existido Adão e Eva, e é conciliável você acreditar na evolução e acreditar em Adão e Eva, não tem nenhum problema. A questão que eu não acredito que o homem evoluiu por algumas razões de cunho científico, que eu já disse, e também, no meu caso, também teológico, né? Tem a questão também da origem do espírito, dessa parte racional e tudo mais. Então, envolve também uma questão, no meu caso, uma questão teológica sobre isso. Mas quando se fala, por exemplo, vou falar aqui no caso do Michael Behe, para exemplificar. Ele acredita na evolução. Então, quando ele apela para o Ser Supremo, não é aí que as pessoas se enganam. Isso não é, eu esqueci o termo agora, esqueci o termo que se usa. Eu perdi o termo aqui. Existe um conceito que se usa quando Deus das lacunas. Não é Deus das lacunas. Não é. Deus das lacunas é quando a pessoa não sabe e ela joga o conceito lá dentro. Não é isso. Por exemplo, qual que é a origem da informação? Primeiro, como a informação. Quando eu falo informação, é informação mesmo. Informação. A informação genética é informação. Qual que é a origem da informação? Ela é sempre por uma mente, por uma pessoa. Algo racional. Sempre é um princípio da uniformidade. Isso é uma questão de lógica. Questão de lógica. Tanto é, para que talvez você não saiba disso, existe um programa de identificação de vida extraterrestre, chamado SET. Você pode pesquisar na internet. Por quê? Porque se você detectar algum tipo de informação específica, ou seja, uma informação, você vai ver que existe vida. Então, essa informação é detectável. Essa informação está na célula. Se um dia essas antenas do SET, do programa SET, descobrir uma mensagem extraterrestre, existe vida. Sim, é óbvio. Então, é detectável, identificável. É um princípio da uniformidade. A gente consegue descobrir se existe uma causa inteligente. E existe uma causa inteligente para o universo, para a vida e para o homem. Tá? Então, isso é detectável. É passivo de detecção. Agora, quando se fala que o design inteligente, em especial do Michael Behe, não é uma teoria científica, como que não é uma teoria científica se ela pode ser refutada? Porque qual é a grande questão? Por exemplo, qual é o argumento ou qual a previsão do criacionismo e do design inteligente evolucionista? A previsão
Existe um limite na evolução. Aí como é que você mostra quem está certo? Com experimentos. Então é falseável. É possível a gente falsear tanto o criacionismo, tanto design inteligente criacionista, como design inteligente evolucionista. É possível a gente identificar se existe, sim, uma causa inteligente ou não. É possível isso. Ou melhor, como é que a gente identifica isso? Se não é possível, se existe um limite genético, então necessariamente tem que ter uma intervenção. Se não existe um limite genético, não é necessária intervenção. É básico isso. Então é por isso que eu considero científico sim, porque é falseável. O que é ciência? É baseado no teste, na capacidade de você comprovar ou falsear, provar que aquela teoria é falsa. Como eu falei, os criacionistas acreditam sim em seleção natural, a não ser que a pessoa seja muito ignorante. Mutação causa sim evolução, embora por geralmente destruição de genes, etc. Né? Ou algum tipo de modificação no gene. Tá? Então, nós acreditamos nisso. Só que nós acreditamos que há um limite. No caso do criacionista, bem mais do que o evolucionista do design inteligente. Então, existe o evolucionista do design inteligente, existe o evolucionista criacionista. No caso, eu sou evolucionista, eu sou um criacionista, eu sou design inteligente, mas eu sou criacionista. Basicamente isso. E por fim, existem os bad designs. Inclusive mais uma aqui, ó. Quando um evolucionista, seja ele ateu ou seja ele um teísta não intervencionista, né? Ele acredita em bad design. Aí eu quero mostrar para vocês mais uma vez na minha tela aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Saiu uma reportagem, meu Deus, eu fiquei horrorizado. O nível de desinformação. Olha o que está escrito aqui, ó. Na BBC, dor nas costas, partes difíceis e dentes apinhados, sinusites, defeitos evolutivos que questionam a ideia de design inteligente no corpo humano. Aí, se você ler aqui, ó, inclusive fala de defeito de dente. Não, gente, esse aqui eu fiquei bobo de ver. Aí vai falar aqui a coluna vertebral, do pescoço, dos olhos, os dentes. Nossa, essa dos dentes é a minha área. Eu vou começar pelos dentes aqui, ó. Gente, existe vários. Ó, isso é uma questão, geralmente, os ortodontistas que estudam um pouquinho sabem disso. Geralmente, os outros dentistas não costumam saber disso, não. Mas é assim, ó, todos os trabalhos científicos, eu vou até tirar o dente daqui, ó. Vou voltar lá para a nossa imagem, para a gente conversar face a face. Toda pessoa que estudou um pouquinho mais de ortodontia, a parte teórica, sabe que existem trabalhos de pesquisadores que estudaram tribos ou grupos, comunidades que viviam um modo de vida mais simples, que comiam comidas duras e fibrosas. Essas pessoas não têm dentes tortos nem problemas de oclusão, problemas da mordida. Por quê? Porque nosso aparelho mastigatório foi feito para mastigar. E quando a gente mastiga, você tem um desgaste nas faces de contato, chamadas faces proximais, né, que é o termo que a gente usa, o termo técnico que nós usamos. Faces proximais, elas se desgastam. Então, quando o dente ciso vai nascer por volta aí de 18 anos, tem lugar para ele nascer. Então, essa é a resposta. Isso não é um bad design. Isso é uma falta de informação. É uma falta de informação. Aí eu quero aproveitar aqui, ó, o Mark Ridley, ele pegando carona aí nos conceitos do Richard Dawkins e outros, coloca aqui, por exemplo, existe, se você pesquisar, tem no meu blog também, eu pesquisei sobre isso, chama um nervo recorrente, né? Um nervo recorrente.
O nervo recorrente na girafa ele tem vários metros. Aí eles falam que isso é porque é uma herança lá de trás, uma falha de projeto. Só que, aí que está a grande questão, aquilo que eu falei. Isso geralmente são biólogos. Eu não estou falando mal do biólogo aqui. Estou dizendo que a gente tem que se informar melhor. Então, o Mark Ridley errou, o Richard Dawkins errou também. Por quê? Porque se você que está me ouvindo pesquisar na internet sobre esse nervo, tá? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Se você pesquisar sobre esse nervo, você vai ver que esse nervo, no caso nosso, ele passa lá perto da aorta e ele tem ramos no coração e em outras partes do corpo. Então ele não está sem função, meu amigo. Então você que ensina para os seus alunos que o nervo recorrente ele é um bad design e não tem função, você caiu do cavalo. Por quê? Porque você não estudou, você acreditou no Mark Ridley, você acreditou no Richard Dawkins, mas você não fez como eu, por exemplo. Claro, eu sou da área de biomédicas, mas eu não acredito que existe estrutura no corpo sem função. Tudo tem função. Tudo tem função no nosso corpo. E então, como é que eu descobri isso? Eu sei que quem estuda essa região aqui é o cirurgião de cabeça e pescoço. O que eu fiz? Eu fui na internet, nos sites acadêmicos, e pesquisei sobre cirurgia de cabeça e pescoço. E lá está explicado as funções. Então, não é bad design, é falta de conhecimento de alguns evolucionistas. Falta de conhecimento. Tem outro também, eu falei dos dentes aí, ó. Falta de conhecimento. Vou falar mais um. O cóccix, que é usado lá. O cóccix é um órgão vestigial. Não é um órgão vestigial. O cóccix, pergunta para um fisioterapeuta, você que é biólogo, porque não é você não é obrigado a saber tudo. Pergunta para um biólogo. Quem que estuda cóccix, principalmente? O fisioterapeuta. O cóccix, ele tem vários músculos que inserem no cóccix, meu Deus. Então, como é que o cóccix não tem função? É uma falta de informação muito grande. Uma outra coisa que as pessoas não sabem. Por exemplo, deixa eu lembrar de uma outra coisa aqui. O cóccix, deixa eu pensar aqui no outro que eles falam que é o bad design, né? Um projeto mal feito, né? Que não existe o design. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa, eu até me esqueci. Alguns falam, essa eu me lembrei de um aqui, fora aquelas idiotices que tá naquela revista lá que eu mostrei para vocês, depois vocês podem. Vou deixar na descrição lá, depois o link da revista, para vocês, da reportagem, né? Da BBC, falando essas idiotices. Mas tem um que dizia que o engasgo, né? E a tosse, principalmente o engasgo, é um bad design. Aí o proponente da revista, se eu não me engano, Scientific American, que eu acompanho já há muitos anos, agora não tem mais no Brasil, né, tudo em inglês, depois da pandemia, eles falam que, na verdade, nós deveríamos ter um tubo único. Mas olha a falta de inteligência da pessoa que fala uma coisa dessa. Por quê? Porque se você tivesse um tubo único, quando você quebrasse o seu nariz ou pegasse um resfriado, você ia ter dificuldade ou às vezes impossibilidade de você respirar. Então você morreria por asfixia. E é por isso que a gente tem dois tubos. Se eu tapar o meu nariz, eu vou respirar pela boca, né? E até aproveitando isso, a desinformada da repórter, eu até esqueci a formação dessa pessoa, que fez em inglês essa reportagem, diz que os seios paranasais, né, o seio frontal e o seio maxilar não tem função. Não tem função? Meu Deus do céu! Como é que não tem função? Função de filtro e aquecimento. Está comprovado há muito tempo na ciência. É mais um tal de bad design. Como eu falei, muitos evolucionistas falam muita besteira. Tem que se informar. Biólogo não sabe tudo. Dentista não sabe tudo. Antropólogo não sabe tudo. Nós temos que fazer Porque quando a gente fala de vida, existem várias ciências. A gente tem que abrir a mente. Não é só estudar uma coisa, não. Nós temos que abrir a cabeça e estudar mais, né? E tem um apêndice também. É um órgão vestigial. Não é um órgão vestigial.
O apêndice, ele desempenha funções, mesmo no adulto, ele desempenha a função imunológica ou melhor, no adulto, uma função de reposição de bactérias intestinais. Inclusive, foi uma descoberta de um inglês. E nas etapas iniciais da vida, imunológica. Tá? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou fazer também uma refutação completa da revista, embora algumas dessas coisas eu já tenho lá no meu blog, como eu já falei para vocês, refutando e explicando. Da minha cabeça, não, mas de cientistas, de pesquisadores, de pessoas que estudam. Então, do cóccix, quem entende de cóccix? É um médico, é um fisioterapeuta, então tem que perguntar para ele, não é para o biólogo, não é para o dentista. Dente, conversa com o ortodontista, em vez de falar besteira. Vamos eliminar isso desses livros de biologia, parar de falar idiotice. Ainda bem que o suposto DNA lixo parou de ser falado, né? Mas foi mais uma gafe de alguns evolucionistas. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida que você tiver, coloca na descrição. Se você é um ateu que não acredita em Deus, se você acredita que existem falhas na evolução, eu quero que você coloque na descrição aí um bad design. Coloca aí. Então eu faço um desafio para você. Aí, se eu não souber, eu vou estudar. Como eu estudei, gastei muito tempo de pesquisa para descobrir a função do nervo recorrente. Mas está na literatura. Está na literatura. Então, eu desafio você a colocar um bad design aí e depois a gente conversa, tá bom? Então, fica um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus vos abençoe.